todos. Sejam todos bem-vindos, bem acolhidos a essa casa que todas as semanas se abre para receber vocês com muito amor, com muito carinho. Então que nesse momento nós nos entreguemos à espiritualidade maior que vem em nosso amparo, que vem em nosso auxílio, que vem para nos ajudar a dissolver dentro de nós as nossas mágoas, as nossas angústias, os nossos sentimentos ruins, os nossos problemas, as nossas saudades, as nossas dores. Que nesse momento nós possamos cerrar os nossos olhos, quem deseja, e vamos nos conectar a Deus, a Jesus, a Mãe Maria. Vamos nos conectar ao anjo guardião, ao mentor de cada um de nós. Vamos nos conectar a toda a espiritualidade que trabalha nesta casa, rogando cada um aquilo que vem em busca. Peça. Jesus nos disse: pedi e recebereis. Peça. Que nesse momento, enquanto estamos aqui, os nossos lares sejam também abençoados. Aqueles que nós trazemos nos nossos corações sejam igualmente abençoados. Pense agora em alguém que necessita de uma oração, de uma prece. E rogue a espiritualidade que envie luz a essa pessoa, a esse irmão. Que a espiritualidade adentre aos hospitais, aos lares de idosos, aos abrigos. Que ela alcance os moradores de rua, os que sentem dor, os que estão adoentados em seus lares, os que estão atormentados, inquietos, ansiosos. Que a espiritualidade nesse momento cubra com as luzes divinas todos os territórios do mundo que se encontram em guerras. Que todos aqueles que perderam a vida nesses últimos dias, pela maldade do próprio homem, sejam amplamente amparados pela espiritualidade. E quanto a nós, Jesus, que estamos aqui à sua frente, dá-nos a tua bênção. Enquanto estamos aqui, se operem em nós as nossas curas, sejam elas físicas, morais, espirituais. Que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sejam limpos. Que saiamos daqui mais puros e melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, como eu sempre digo, eu sou contadora de histórias, eu não sou palestrante, né? E hoje a história já veio pronta. Para quem não conhece, hoje isso aqui é uma psicografia do primeiro capítulo de um livro, do livro do Gabriel, que é esse moço aqui, que quem psicografa os livros do Gabriel é o Newton Stuck, que traz muitas informações para nós. E como vocês vão ver, é uma linguagem muito simples que o Gabriel trata nos livros dele, por esse capítulo aqui. Então, assim, quem se sentir... Nesse livro aqui, o Gabriel fala de toda a passagem dele, do plano físico ao plano espiritual. Então, assim, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, é uma leitura fácil, é uma leitura com vocabulário moderno. O Gabriel desencarnou há 10 anos atrás, ele tinha 20 anos, ele desencarnou num acidente de carro, e ele conta toda a trajetória dele. E essa semana eu recebi do Newton o primeiro capítulo do livro novo do Gabriel, e o capítulo 1, já tinha decidido que eu ia falar sobre Jesus Cristo, e aí esse é o capítulo 1 e se chama Jesus Cristo. O livro ainda não tem nome, acho eu que ainda não tenha nome, mas enfim, esse é o primeiro capítulo. E eu disse, não vou falar outra coisa, vou dividir essa coisa tão linda que é esse primeiro capítulo com vocês. Então hoje a história veio pronta, tá?
Hoje a história é mais real, mais espiritual. E eu pensei em colocar ele todo para vocês ouvir, mas aí pensei em falar depois, mas eu acho que se a gente for lendo e falando um pouquinho, eu acho que a gente vai esmiuçando melhor o que ele quer dizer, né? Colocando na nossa vida diária, assim. Então, aqui fala, o Gabriel vai ter uma conversa com o Dimas, que é o mentor espiritual do Newton Stuck e é benfeitor do Gabriel também. O Dimas é o mentor dos trabalhos de psicografia também, então a gente está falando dessas pessoas aí. Quando eu falar de Gabriel, vocês sabem que é esse moço bonito aqui. Quando eu falar do Dimas, vocês sabem que é o mentor. Então o Gabriel foi a um encontro com o Dimas quando ele estava meio cansado e ele diz que nós, como seres humanos, mesmo em espírito, ainda precisamos de um pouco de descanso. Então o que isso nos leva a crer? É o descanso do corpo que nós precisamos aqui na Terra? Não, né? É o descanso do espírito. Ele foi ter uma conversa edificante com o Dimas para descansar o espírito. Quantos de nós estamos descansando o nosso espírito? Descansando a nossa mente? Ou nós estamos simplesmente descansando mais ou menos o nosso corpo físico, né? Então já fica aí a primeira reflexão da noite, assim. Quanto eu tenho descansado o meu espírito? Quanto eu tenho descansado o meu eu interior? E aí então ele conta assim, a história que se passa aqui, Dimas conta para o Gabriel a história de quando os apóstolos estavam indo com Jesus adentrar a cidade de Jerusalém na semana antes da crucificação de Jesus, onde já os apóstolos, todos médiuns, né, Jesus já sabendo o que ia acontecer, eles tinham receio de entrar lá e de levar a palavra de Jesus. E aí então Dimas começa contando assim: certa vez, hoje vai ter bastante leiturinha, tá? Então sejam pacientes. Eu não achei justo não dividir com vocês essa leitura. Certa vez, quando a caravana Dimas diz para o Gabriel: certa vez, quando a caravana dos apóstolos seguia na humilde estrada de Jerusalém e a ansiedade era grande entre todos os apóstolos devido ao clima inóspito que presumiam aguardar-lhes, mas seguiam quase mudos, concentrados em si mesmos. Foi quando Tiago quebrou o silêncio perguntando ao mestre: Senhor, como entraremos por lá se não somos aceitos, se não se interessam em aderir à ideia da boa nova? Eu temo os galileus de lá. Não seria melhor retrocedermos e só falar para aqueles que querem nos ouvir? Quantas vezes nós vemos uma pessoa precisando de uma palavra, precisando talvez de um esclarecimento, precisando da nossa palavra amiga, e nós nos fechamos em nós mesmos, pensando assim: mas será que ele quer me ouvir? Será que ele gostaria de me ouvir? Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando do Cristo e a gente tem uma visão, nós que frequentamos o Espiritismo, nós temos uma visão mais humanizada do Cristo, né? Não é daquele Cristo na cruz, é uma visão mais humana, é mais um Cristo nosso irmão. E quantas vezes nós falamos de Cristo, quantas vezes nós falamos de Jesus para as pessoas que estão em sofrimento? Por quê? Por receio da forma como a pessoa possa nos ouvir? Ou por receio da pessoa não querer ouvir? Então, assim, o que os apóstolos dizem ali? Vamos, ainda que eles não queiram nos ouvir. Então, assim, que nós sejamos sementes do Evangelho do Cristo e que nós levemos também a palavra do Cristo a quem necessita, a quem precisa, a quem a gente acha que gostaria de ouvir, ainda que nós não sejamos bem recebidos. Pedro interage respondendo: teu medo já nos afastou de muitos perigos, mas agora já não podemos mais retroceder. Temos que seguir ao encontro daqueles que precisam das nossas palavras, das bênçãos que podemos oferecer. Ou seja, nós que já conhecemos Jesus, nós não podemos mais deixar de falar de Jesus. Nós não podemos mais esconder que nós conhecemos um Jesus grandioso, um Jesus que é nosso irmão, um Jesus que não veio para nos salvar dos pecados, mas que veio para nos alertar que tudo aquilo que nós fizermos vai ser nos cobrados lá adiante. Então nós não podemos mais retroceder e dizer que não, eu não conheço Jesus, eu não sei o que Jesus veio, eu não sei ao certo o que Jesus veio fazer. Nós conhecemos Jesus.
Nós que frequentamos as casas espíritas, nós podemos dizer que nós já conhecemos um pouquinho Jesus. Isso é insensato, retrucou Tiago. Não vês que arriscais o grupo do apostolado? Tomé entra na conversa. Não creio que possam agir com tanta agressividade. Sigamos como planejado. João abre o verbo dizendo: difícil agir nesta hora onde os caminhos se bifurcam, onde a razão contraria o sentimento. Quantas vezes nós mesmos que estamos aqui na casa espírita duvidamos? Qual é o tamanho da nossa fé? Quantas pessoas foram lá buscar cartas naquele dia das cartas, receberam uma carta e continuam duvidando? Quantas vezes a gente pensa, será mesmo que existe vida do outro lado? Qual é o tamanho da nossa fé para nós ainda termos essas dúvidas? Se Jesus veio há 2000 anos nos mostrar tudo isso, então é hora de nós estarmos despertos para todas essas verdades. É a hora de nós reconhecermos que existe sim a vida após a morte, que é o que Jesus veio trazer, a sobrevivência do espírito. Veio nos dizer que nós somos seres espirituais, que fomos criados do lado de lá. Veio nos dizer que Deus é nosso Pai, bondoso, amoroso, justo e bom, que não é um Deus punitivo. E esse Deus vai nos dar todas as oportunidades que sejam necessárias para que nós cheguemos à perfeição. Naquele instante, o Senhor, percebendo que o grupo se dispersava, perdidos nas próprias ideias egoístas, falou com brandura e amor. Acalmai-vos. Não veem que a marcha do bem sempre encontrará opositores? Quantos opositores tem ao bem no mundo hoje? Quanta gente má está encarnada no mundo hoje? Quanto barulho o mal está fazendo no mundo? Eu acredito que existe, o Divaldo fala isso, né? E eu acredito muito, que nunca houve tanto bem no mundo como existe hoje em dia. Só que o mal faz mais barulho. Então, assim, que a gente continue, que a gente possa continuar fazendo o nosso bem diário, mesmo que seja uma prece por alguém, mas que a gente continue no caminho do bem, devagarinho, a passos curtinhos, porque é difícil caminhar a passos largos no caminho do bem com esse tempo tão difícil da transição planetária que a gente está vivendo. Que sempre será... acalmai-vos, não veem que a marcha do bem sempre encontrará opositores, que sempre será um terror para a alma em evolução? Não importa como seremos recebidos, se aceitos ou não, ante tudo isso, a maior mensagem é a nossa união, a união de nossos ideais. As massas podem negar o amor de nosso Pai que caminha entre os homens, mas nós que o conhecemos bem, cabe a sagrada união, a valorização dos laços afetivos que construímos dia a dia. Esses laços afetivos é inclusive entre nós que frequentamos a nossa casa espírita. A marcha do bem é com aqueles que trabalham conosco, com aqueles que estão dentro da nossa casa morando conosco, que nós aprendamos a nos ver como irmãos que realmente somos, os irmãozinhos menores de Jesus, que é o nosso irmão mais velho, e que nós sigamos nessa caminhada. Quando a gente se encontrar na rua, os frequentadores da casa, se olhem aí, quem está mais aqui na frente, olhe para trás e veja quem é que frequenta a casa, e se cumprimentem sorrindo, porque vocês são irmãos de ideal. Vocês têm no Cristo o modelo e o guia, e Ele está nos dizendo aqui, se amem, sejam unidos. É como Ele fala na lição do jugo suave, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O jugo é a canga que vai em cima dos bois, dos cavalos ali, né? Para que todo mundo caminhe, para que eles caminhem na mesma direção, para que um não vá para um lado e outro vá para o outro. E Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, para que nenhum de vós se disperse da minha direção. Então, que nós saibamos nos reconhecer, que caminhamos juntos na mesma direção. Que nós saibamos formar uma irmandade entre nós, que é o desejo do Cristo, que é aquilo que Ele vem entregar. Amai-vos como eu vos amei. Que responsabilidade. Se a gente não consegue amar o nosso irmão, nem como a gente ama a si mesmo, quem dirá
como Jesus nos disse, amai-vos como eu vos amei. Mas essa é a nossa meta. Ele não estipulou tempo para isso. Um dia nós chegaremos lá. De nada nos valerá esforçarmos-nos para manter o exterior organizado, o estômago saciado, se a alma estiver enlouquecida na ansiedade, no medo e na falta de fé. Quanto nós pedimos a Deus pelas coisas materiais? Quanto nós pedimos a Deus pelas coisas que nos são necessárias para a vida aqui na Terra? Devemos pedir? Com certeza devemos pedir. A gente pede saúde, porque saúde é do corpo, né? Para a gente poder trabalhar, o trabalho nos dá a matéria que mantém a nossa vida na Terra. A gente pede para ter paz, para ter sossego. Aqui tudo voltado ao campo material e voltado ao espiritual. O que nós temos pedido a Deus? Para o nosso cofrinho do lado de lá, o que nós temos feito? Hoje é só cutuco, né? Tô só cutucando hoje. Mas de repente é isso que a gente precisa ouvir, né? A gente precisa estar ciente de que a gente tem uma missão aqui. Que a gente precisa mudar certas formas da gente ver as coisas, da gente olhar para o nosso irmão. Quantas vezes a gente passa por um conhecido, olha e sabe que conhece, sabe quem é, sabe até o nome, e não cumprimenta, porque simplesmente não cumprimenta. Gente, não custa nada dar um bom dia, não custa nada abrir um sorriso e dar um bom dia. Como vai? Tudo bem? As pessoas mais idosas, como elas gostam de um carinho, né? Como o senhor vai? A criança que muitas vezes está correndo, quanto a criança gosta de um carinho? Quanto a gente tem feito isso? Olhar um idoso e dar um sorriso, perguntar como vai a saúde. Isso tudo entra na caridade. Isso tudo é moedinha que a gente coloca no nosso cofrinho do lado de lá. E a gente não está sabendo fazer essa poupança para o lado de lá, porque está preocupado muito com as coisas daqui. E a gente precisa ter a convicção e a lembrança de que quando os nossos olhos se fecharem para a vida física, o que vai sobrar é o que a gente pediu e o que a gente buscou para o lado de lá, que é o lado que realmente importa. É o nosso lado eterno, o nosso lado real. Não viemos ao mundo para sermos aplaudidos, mas sim para morrer no corpo em nome de uma causa eterna, a continuidade da vida em Deus e a automoralização. Ou seja, eu só me moralizo por mim mesmo. Não adianta eu querer moralizar a Giovana, não adianta eu querer moralizar o Domênico, eu querer moralizar a Patrícia. Não adianta. Cada um vai fazer por si. Cada um vai se melhorando moralmente. Cada dia um pouquinho, cada encarnação um pouquinho. Porque a gente já sabe que a vida é muito mais do que começar no túmulo, começar no berço e terminar no túmulo. Isso é só um espaço da nossa vida. É só uma existência. Só uma nova oportunidade que a gente tem quando vem à Terra. Então que nós trabalhemos na nossa automoralização. Eu não preciso dizer para vocês em que cada um de vocês precisa melhorar. A gente sabe. Todo mundo sabe os defeitos que carrega. Tanto que a gente não gosta que os outros apontem os nossos defeitos, porque a gente sabe. E defeito é uma coisa que dói dentro da gente. E que muitas vezes eles são muito difíceis da gente conseguir arrancar essa erva daninha que por vezes cresce dentro de nós, né? Mas que nós saibamos ir ali sempre, mexer nesse defeitinho, tentar ficar melhor, tentar melhorar. Ainda que a gente não consiga se livrar totalmente, mas que a gente deixe esse defeito lá, dormente dentro de nós, né? E quando a gente percebe que ele está vindo para fora, dá uma passadinha de um veneninho ali, né? E tenta deixar ele quietinho lá, porque nós ainda não estamos preparados para sermos perfeitos. É a nossa destinação, mas isso está lá longe de nós ainda, a perfeição, né? Não vos preocupeis com o sol da estrada, nem com os obstáculos do caminho, nem com a recepção dos possíveis anfitriões, mas sim com o sagrado amor fraterno que nos envolve durante a trajetória. Mais importante do que atingir o objetivo são os esforços honestos que embrenhamos para conquistá-los. Esforços honestos para conquistar objetivos. Então que a gente não pise em ninguém,
que a gente não fale mal de ninguém para se sobressair, que a gente não julgue, não aponte ninguém, que a gente não coloque defeitos nas pessoas achando que a gente é melhor. Então que nós possamos atingir o nosso objetivo de vida, a nossa meta de vida, por nós mesmos, com dignidade, com moralidade, com decência, com honestidade. Quando vos sentires acomodados da pequenez de nossa alma, segue o Pai diante de nós, abençoando nossos caminhos. Confiemos, pois tudo que Ele não nos concede em nossos pedidos de oração é porque não vos faria bem. Quantas vezes a gente pede uma coisa a Deus e pede, e pede, e pede, e pede, até que a gente diz assim, chega de pedir, Deus não vai me dar, não tenho merecimento, Deus não quer me dar isso, Deus dá para o outro, deu para o meu vizinho que nem pediu e para mim Ele não deu. Mas por que muitas vezes Ele não dá? Porque nós somos ainda como crianças de 4 anos de idade. Se uma criança de 4 anos de idade nos pede uma faca para brincar, nós vamos dar? Não, né? Porque essa criança vai acabar se machucando com aquela faca, ou machucando alguém. Então é por isso que muitas vezes aquilo que nós pedimos a Deus ainda não está na hora de nós recebermos. Ainda talvez não seja nessa encarnação que nós vamos receber aquilo que nós já estamos almejando. Mas que nós vamos aos poucos trabalhando com uma criança de 4 anos que vai crescendo e quando ela tiver lá os seus 14, ela já pode operar a faca sozinha sem fazer mal a ela e aos outros, né? Assim é conosco. Quando tiver a nossa maturidade para recebermos tudo aquilo que Deus nos dá, Ele vai nos dar. Nós temos que ter fé nisso. Aquilo que nos convém, aquilo que faz bem para o nosso ser espiritual, que nos fará crescer como espírito, Deus não vai nos negar. Porque Ele é Pai bom e amoroso. Se nós que somos ainda tão imperfeitos, tão maus, se um filho nos pede um pão, nós não vamos dar uma pedra. Se ele nos pede um peixe, nós não vamos dar uma serpente. Quem dirá Deus, que é um amor que a gente nem consegue entender. Vocês acham que Ele nos negaria se fosse para o nosso bem? Então confiem nisso. Tenham fé que muito daquilo que nos falta, não é que nos falta, é que ainda não nos convém. Fala o Gabriel. Eu, emocionado com as palavras de Dimas sobre a fala do Cristo, ainda ouço sua conclusão. Adiante, disse Dimas, a história nos narra a triunfante entrada de Jesus em Jerusalém. E percebemos então que o medo e a insegurança assassinava os embriões do otimismo e da fé. Portanto, cuidemos para que não congelemos a alma a título de prudência. Quantas vezes nós nos mantemos frios porque eu não quero tocar? Isso acontece muito com quem está passando por processo de luto. Eu vou usar o processo de luto para vocês como exemplo. As pessoas no começo, logo que desencarna um ente querido na família, todos os amigos ligam, os amigos são muito presentes, vão visitar, ligam pedindo como é que tá, são presentes. Os meses vão passando e as pessoas vão se afastando. E essa pessoa que perdeu o ente querido vai entrando num luto mais profundo ainda. Mas as pessoas se afastam por não saber o que dizer para essa pessoa, muitas vezes. Por ter medo de ferir a pessoa. Gente, quem perdeu o ente querido não quer que o ente querido seja esquecido. Então, assim, eu acho que eu já falei isso outras vezes. Quando vocês sabem que alguém está passando por um processo de luto, não pensem que lá pelo 4º, 5º, 6º mês, 1º ano, a pessoa está bem. A pessoa ainda precisa da nossa visita. Ainda precisa que nós liguemos para ela e peçamos assim, como que você está se sentindo? Posso ir aí te fazer uma visita? Posso ir aí tomar um café contigo? Estou levando um bolinho, passa um café, vamos conversar. E isso é com todas as pessoas, com quem tem pessoa doente em casa, que às vezes, muitas vezes não consegue sair. Vamos nós visitar essas pessoas. Não deixemos a nossa alma congelada, o nosso sentimento congelado por precaução, por não querer se achar intrometido. E nós, do nosso tempo, do nosso século XXI, nós estamos muito com esse pensamento, não estamos? Eu não quero ser invasivo, né?
Às vezes as pessoas estão num sofrimento, numa solidão. Ai, mas eu não quero ser invasivo. Mas eu sequer pergunto, quer conversar? Vamos sentar ali na praça, vamos tomar um chimarrão. Então, que nós saibamos nos abrir para esse amor que mora, porque esse amor mora dentro de nós. A gente olha para aquele vizinho que está lá em sofrimento, para aquela pessoa que perdeu um ente querido, para aquela pessoa que se separou, e a gente sabe que ela não está bem. E que a gente pode ir lá bater um papo, falar um pouquinho sobre Jesus, falar um pouquinho, se precisar, estou aqui. Né? Muitas vezes a gente diz, se precisar, eu estou aqui, mas as pessoas têm receio. Então, tipo assim, vai em busca. Isso é caridade, isso é amor ao próximo. E é isso que Jesus nos pede aqui. Não congelemos a alma a título de prudência. Os caminhos são muitos, mas os que levam ao bem, por mais difíceis que pareçam, são os mais abençoados por Deus. Então, gente, quando a gente estiver caminhando em solo pedregoso, quando a vida estiver difícil, quando parecer que nada vai bem, é porque Deus está nos lapidando. Deus está dizendo assim, é hora de nós passar um filtro aí nessa pessoa para ela sair melhor do lado de lá. E eu falei sobre isso em Nova Prata, falei para as mães, para os pais que perderam filhos, eu disse assim, que muitas vezes vocês podem pensar que não, mas às vezes quem perde um ente muito querido é privilegiado. Porque se a gente souber tirar dessa entrega de um ente querido para Deus, ou da perda de alguém que a gente ama muito, seja para o desencarne, ou seja para a própria vida, né? As pessoas às vezes se separam de nós por vontade própria, e para nós é uma perda dolorosa. Então, assim, muitas vezes essas perdas irreparáveis que a gente imagina ter são privilégios que Deus nos dá, porque o sofrimento faz de nós muito melhores. Como eu falei lá atrás, quando as coisas vão mais ou menos, que nem a nossa vida está indo, a gente está caminhando para o progresso a passos curtinhos e lentos. Mas quando o sofrimento vem, gente, vocês devem saber disso, quando o sofrimento vem, a gente dá um salto, a gente saltita. A gente quer mais é sair daquela região pedregosa ali, né? Daquele caminho das pedras. E geralmente, depois de um sofrimento, a gente sai, se a gente tiver entendimento para sair desse sofrimento, a gente sai muito mais forte do que a gente era. E quem já passou por sofrimento sabe disso. Pode me dizer que eu estou certa, né? E eu acho que todo mundo que está aqui já passou por sofrimentos. E a gente sai melhor desses sofrimentos. Porque a gente tem o amparo divino. É a mensagem das pegadas na areia que Jesus nos diz, que nos teus momentos mais difíceis eu te carreguei no colo. Então, que nos nossos momentos mais difíceis, nós tenhamos a nossa fé fortalecida de que Deus e a espiritualidade está ali nos amparando. A condução de qualquer obra que envolva a assistência verdadeira dos homens e para os homens requer renovação interior todos os dias, criando vontade para fazer sempre mais. Os trabalhadores do Cristo não podem deixar esfriar a sua vontade de ajudar e nem acostumar-se às facilidades do mundo. As facilidades do mundo. Quanta gente tem que a gente olha e pensa assim, que vida fácil que está levando. Só que essas facilidades do mundo não nos permitirão passar pela porta estreita. O caminho pode ser largo, eu posso andar para cá, para lá e para cá, mas a porta que eu vou passar lá na frente é estreita. Não nos esqueçamos disso. Então é melhor a gente caminhar num caminho estreitinho aqui na nossa vida terrena e depois garantir a nossa passagem lá na portinha estreita. É de trabalho que precisamos, de lutas interiores mais intensas, de renovação moral mesmo. Como espíritos que somos, precisamos estar sempre buscando crescer, através do amor que doamos aos outros, e será assim que a paz chega a todos nós. A mensagem do Cristo é toda de amor por nós. Emocionado até as lágrimas, eu fiquei e falei: Dimas, como é bela a força e a sabedoria do Senhor. Como é incrível a forma com que Ele nos chama para a reforma íntima. Um simples comentário sobre uma viagem hostil de um lugar a outro gera todo esse esclarecimento. Jesus Cristo é amor, Gabriel. Continuou Dimas.
Tudo que descende dele é também amor, destituído de orgulho, de egoísmo, de vaidades, de posse, das mais santas virtudes. Ele é o próprio amor de Deus, estimulando-nos à evolução moral. Nem vou falar nada, porque é tão linda essa frase que eu não consigo falar nada. Ele não só falava, ele era o próprio Verbo encarnado. A palavra de Deus, nosso Pai, que enviou-nos seu Filho maior para educar seus filhos menores na trajetória espiritual. Aquilo que eu sempre digo. Ele é o nosso irmão mais velho, o nosso modelo, o nosso guia. Ele que nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou a irmã mais nova da minha casa. Graças a Deus eu nunca passei por momentos de dificuldade onde eu tivesse que buscar os meus irmãos. Os meus irmãos sempre me buscaram. Mas a gente, quando passa por dificuldade, a gente vem aqui buscar Ele, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu os aliviarei. E quantos de nós estamos aqui hoje cansados? Cansados do sofrimento, tendo cansaço físico, um cansaço muitas vezes do sofrimento de alguém, cansado por talvez não conseguir mudar uma situação pela qual está passando, cansado da própria vida muitas vezes, né? Mas então que nós busquemos em Jesus, que é o nosso irmão mais velho, que é todo amor, que é todo bondade. Sempre que nós estivermos diante de um problema muito sério, de uma angústia muito séria, que a gente aprenda a silenciar e visualizar Jesus na nossa frente, conversar com Jesus. Tem tanta imagem linda de Jesus que a gente vê por aí, mas imagine Jesus do jeito que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem, com a luminosidade que vocês quiserem, seja luz verde, seja luz dourada, seja luz branca, mas imagine Jesus à frente de vocês, se sintam abraçados por esse amor de Jesus. Nós fomos presentes de Deus para Jesus. Quando Deus resolveu dar de presente para Jesus um pedaço da massa solar para que ele fizesse um novo planeta, ele nos deu como espíritos de presente a Jesus. Jesus pediu: quero irmãozinhos, como nós muitas vezes pedimos para os nossos pais, e Deus disse: vou te dar 30 milhões. E nós estamos aqui na Terra, bilhões. Nós estamos um pouco na Terra, um pouco no astral, mas nós somos presentes de Deus para Jesus. E presentes muito amados, que acho que se a gente recebe, quando a gente recebe um presente de Deus, a gente ama e cuida muito, né? E é assim que Jesus cuida de nós, com amor, com cuidado de irmão, aquele irmão mais velho que protege, que cuida, que ampara, que está sempre ali para os perrengues que a gente possa ir apresentar a Ele. Para muitos, a imagem de Jesus é só figura religiosa, cujo alcançá-lo é quase impossível. Arrematei pensativo. O Cristo é muito mais que isso, mero servidor, afirmou Dimas. Penso que esse Cristo religioso, criado pelas religiões, não atenda a qualquer mínima proximidade do que ele realmente é. Ao colocarmos o Senhor como adereço das religiões, enxergamos um homem santo, de cabelos loiros, olhos azuis, pele rosada, roupas alvas, pés limpos. Reconhecê-lo assim não é tão mal quanto se pensa, mas ele, ao se sacrificar por nós, já libertou-nos do pecado, ferindo diretamente a lei de causa e efeito criada por nosso Pai maior. Se Jesus tivesse nos salvado de todos os nossos erros com a crucificação na cruz, nós não precisávamos mais da lei de causa e efeito, né? Mas isso não aconteceu. Porque Jesus jamais feriria uma lei divina. E a lei da causa e efeito é o quê? Aquilo que eu faço para o meu próximo, ou aquilo que eu faço de mal a mim mesmo. Se não nessa vida, numa próxima, eu vou ter que vir resgatar. Eu vou ter que vir resolver. Então, assim, nós não podemos ver a crucificação de Cristo, a partida de Cristo dessa vida, como a salvação dos nossos pecados. A cada um segundo as suas obras. Devemos sim entender que Jesus Cristo nos perdoa, oferecendo-nos a oportunidade através das leis de Deus.
Ele nos dá força para que, sustentados pela fé, atravessemos o campo de provas e cheguemos à vitória moral. Para isso que nós estamos na Terra, para a nossa vitória moral. Esse Cristo religioso, criado e apresentado pelas religiões cristãs, não atende aos princípios da justiça, mas o Cristo verdadeiro, como ele realmente é, quando andou pelo deserto, teve a pele escurecida pelo sol escaldante, os cabelos sem qualquer cuidado, os pés calejados pela areia quente, as mãos sofridas de artesão. Essa era a realidade de quem vivia no deserto. Na parte moral, ele não passava a mão na cabeça das pessoas que erravam. Por vezes, ousava chamar a atenção das pessoas, quando fez com Pedro, apóstolo, quando ele cortou a orelha do soldado que prendeu Jesus após o beijo da traição de Judas, e disse a Pedro: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Até o Senhor falava sobre a lei da causa e efeito, que é uma das leis que o Espiritismo traz para nós. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não quer dizer porque se eu tirei a orelha de alguém com uma espada, numa próxima vida alguém vai tirar minha orelha com a espada. Mas eu vou sofrer uma punição por ter feito aquilo. Eu própria vou querer uma quitação do débito que eu fiz. Porque eu não quero ficar do lado de lá sempre pensando, eu tirei a orelha do fulano, eu tirei a vida do ciclano. Eu quero vir para o campo de provas. E por isso que muitas vezes a gente vem para cá com sofrimentos difíceis e a gente tem que entender que por alguma razão, se eu não encontrar razão na minha vida atual, para os males, para as dificuldades, para as dores que eu estou passando, é porque é consequência lá do meu passado. Então, assim que a gente aprenda a sofrer com dignidade, sempre se melhorando. Quando curou o paralítico, chamou-o, levanta-te e anda. Fez mostrar o merecimento de cada um na participação de sua cura. Ele podia simplesmente ter se abaixado e levantado o paralítico, né? Colocado o paralítico em pé. Mas ele disse o quê? Levanta, deu o passe de cura e disse para o doente, levanta-te e anda. Então, o que Jesus quer de nós? Sempre a nossa ação para nós nos melhorarmos. Não adianta a gente ficar esperando que tudo vai cair do céu. O céu nos ajuda-te que o céu te ajudará. Então, assim, que a gente faça a nossa parte para que o que vem do céu nos seja leve, nos seja aprazível, nos ampare, nos ajude realmente. Ele não o levantou, mas pediu que levantasse. Chamou os fariseus de hipócritas, túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Quantos de nós não somos como túmulos caiados? Porque nós temos ainda podridões dentro de nós, né? Por fora a gente está tudo bonitinho, mas por dentro ainda a gente tem orgulho, a gente tem egoísmo, a gente tem raiva, a gente tem pessoas que ainda têm ódio, tem pessoas que têm desejo de vingança. Isso é podridão que a gente carrega dentro da gente. Vamos nos livrando desses pesos desnecessários que a vida vai ficando mais leve. Tenho ódio de uma coisa que aconteceu lá em 1970. Pra quê? A pessoa já muitas vezes até desencarnou, mas a gente continua com ódio dos que ficaram, com ódio dos filhos da pessoa. Pra quê? Se não vai mudar mais em nada a minha vida. Então que a gente aprenda também a se livrar desses pesos desnecessários, que só nos levam para baixo, às vezes só não nos permitem caminhar com mais facilidade, acima e ao alto e à frente. Jesus Cristo Consolador é puro amor, é o amor em si, é um convite para o bem e o bem verdadeiro garante o futuro da evolução pela eternidade. Eu não tinha pensado assim ainda, Dimas. Falei concluindo. Desde cedo aprendi na terra a ver Jesus Cristo como um santo, que nos faz tudo se tivermos fé suficiente. E quando não temos as rogativas das orações atendidas, é porque nos faltou fé suficiente. Mas da forma que fala eu entendi que não é questão de fé, mas de merecimento, de ser bom ou não para o nosso futuro. Aquilo que eu já falei da faca, né? Porque talvez ainda Deus não nos dá porque nós não estejamos preparados para receber. E mesmo a fé deve ser bem entendida, continuou o benfeitor. A fé raciocinada representa princípios e leis. A fé religiosa é aquela que se atribui ao cinto religioso. Uma fé que consiste em burlar a lei divina.
a favor de nós, cheia de barganhas, cheia de promessas e trocas. Ou seja, eu matei o meu irmão, mas eu vou lá na igreja católica, me confesso com o padre e digo para o padre, eu matei, me arrependi. E aí o padre diz, você está perdoado. Será mesmo, gente? Será mesmo? Será que quando eu passar lá para o outro lado, eu vou chegar lá e vou dizer assim, ah, mas aqui, ó, eu confessei e o padre me perdoou. Será que é assim? Será que vai ficar impune? E esse é um erro gravíssimo, que é o assassinato. E os nossos pequenos erros do dia a dia, que antigamente se trocava por indulgência, né? Que ainda hoje as pessoas vão por confessionário, ainda hoje se faz promessa, barganha com a santa, barganha com o santo, barganha com Jesus, te prometo tantos quilômetros de joelho se eu conseguir tal coisa. Não adianta barganhar. Aquilo que a gente fez de errado vai caminhar conosco até nós nos livrarmos desse erro. A fé verdadeira, segundo eu penso, é confiar absolutamente em Deus. Não é acreditar, é confiar, pois a nossa fé real é a quantidade de confiança que temos em Deus e em suas leis. É aquilo que a gente diz assim, tá tudo certo. Vocês sabem que eu gosto de falar das minhas experiências, né? Quando meu filho desencarnou, foi de madrugada, e aí a gente já tinha ido para Caxias, voltado, e aí a família estava reunida, os amigos começaram a chegar, e alguém chegou e disse para mim assim, mas por que ele? E aí eu disse assim, por que não ele? Se fosse com o filho do meu vizinho, estava tudo certo? Porque é com o meu, eu preciso me revoltar? Né? Então, assim, esse é o tamanho da minha fé. É a fé em confiar que está tudo certo nos planos de Deus. E para mim, eu nunca questionei de dizer assim, por que o meu filho, por que ele, por que comigo, por que com a minha família. Nunca questionei. Porque na minha fé, no meu entendimento, estava tudo certo nos planos de Deus. E hoje eu olho muitas coisas e eu penso assim, está tudo certo. Cada um tem que passar pelo que passa. Tenho piedade por morador de rua? Muita, muita, muita. Mas aí eu olho e penso assim, por alguma razão, ele está morando sem ter um teto para ficar. Então assim, está tudo certo nos planos de Deus. E é isso que a gente tem que ter na vida da gente. E às vezes a gente luta e as coisas não dão certo e a gente se revolta. E a gente nunca para pensar assim, não, mas está tudo certo. Às vezes eu tenho umas mães que perderam filhos que são minhas amigas mais íntimas, assim, eu digo assim, mas alguma tu fez para estar passando por isso, né? Então, assim, alguma coisa a gente fez lá no passado, se não foi nessa vida, para a gente estar passando pelas dificuldades que a gente passa. A fé é a quantidade de confiança que temos em Deus. Amei essa definição, Dimas. Concluí e registrei aqui com o coração bem aquecido. A fé é a quantidade de confiança que nós temos em Deus. Lindo isso, né? Que tamanho é a minha fé? Que tamanho é a minha confiança em Deus? Quando as coisas acontecem, quando acontece alguma coisa ruim pra gente, a gente... Ai, meu Deus! Mas quando a gente tá lá tomando um banho de mar gostoso no verão, nas férias, a gente só diz, nossa, que mar delicioso. Ninguém lembra de olhar para o céu e dizer assim, bah, Deus, obrigado por ter criado os oceanos, as praias para a gente vir dar um mergulho. Gabriel, continuou Dimas, temos mais de 2000 anos de cristianismo e em matéria de fé estamos longe da realidade quando Jesus pede a Pedro que caminhe sobre as águas e Pedro não conseguiu. Não é porque ele não acreditava em Deus, mas porque não foi capaz de raciocinar nas leis de Deus que nos capacitam para que possamos, como espíritos imortais em evolução. Afinal, somos deuses, portanto temos capacidade para fazer tudo o que o Pai faz. Jesus falou isso claramente, que conversou com seus apóstolos e não conseguiram expulsar o mau espírito. Chamou-os de homens de pouca fé, ou seja, eles não acreditavam.
E Jesus disse, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Agora eu quero que vocês me digam do fundo do coração de vocês, vocês acreditam que vocês podem ser como Jesus? Eu não acredito que eu possa ser igual a Jesus. E eu acredito que eu tenho fé. Aí então volta à conclusão que a minha fé, que eu acho que é grande, é pequenininha. Que eu sou uma fagulha de Deus, eu acredito. Mas que eu vá conseguir chegar a ser como Jesus, para mim ainda está muito longe. Luto para isso. Mas não me vejo igual a Jesus. Não consigo alcançar Jesus. Nem com o meu pensamento, nem com o meu sentimento. Quem dirá ser igual? Isso é o quê? Falta de fé. Porque se Jesus nos disse, vocês acham que Jesus ia vir dizer uma mentira para nós? Não, né? E se ele disse, é verdade. E por que a gente não consegue acreditar que dentro de mim existe um Deus? Que vai ser grande, que vai ser gigante. Porque a gente ainda é de muito pouca fé. A gente acredita muito pouco nesse Deus que a gente chama toda vez que tem problema. Toda vez que dói alguma coisa. Toda vez que está com uma dor esquisita e já pensa, ai meu Deus, o que será? É só chama, né? Mas a fé verdadeira, aquela, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença difícil, erguer a cabeça e dizer, tá tudo certo, vou encarar essa, isso faz parte do meu progresso de evolução como espírito. Cadê o discernimento para isso? É difícil, né? É muito difícil. Então que a gente vá dia a dia, eu não sei dizer para vocês por que caminho fortalecendo essa fé, mas a gente precisa fortalecer essa fé. Seja vindo na casa espírita, seja lendo um capítulozinho, um pedacinho de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente ir se fortalecendo, se vendo realmente filho de Deus, irmão de Jesus, centelha divina. Deus habitando dentro de mim, eu caminhando para ser Deus, que pode tudo, inclusive cocriar coisas materiais e espirituais. A fé, Gabriel, ela é nata, nasce com cada um e se desenvolve, não se perde, como não se perde nada que o espírito adquiriu de fato. Trazemos de cada reencarnação a fé que já construímos e vamos confiando mais e mais em Deus, ao passo que isso a desenvolve. Os animais possuem sua fé rústica. Alguns trocam de pele, de crosta e não precisam se preocuparem com isso. Acontecem naturalmente. Eles confiam e não sofrem com isso. As lagostas que trocam a pele delas, né? Elas ficam com a pele sensível e aí o próprio movimento da onda do mar faz com que machuque a pele da lagosta e ela troca de pele. E quantas vezes... Mas ela confia que aquilo vai passar. Ela vai para os cantinhos, ela se esconde nas pedras e ela sabe que a pele vai renascer. Então, assim, quando nós passamos pelas nossas dores, que nós passamos como a lagosta que vai para o cantinho, se recolhe e confia que aquilo vai passar. Confia e não se entrega pensando assim, isso não vai passar, eu não vou sair disso. Confia que vai passar, que vai sair dessa situação difícil. As plantas fazem o mesmo, quase secam no inverno e florescem na primavera. Essa força já está dentro delas. Não raciocinam, mas vivem isso. No homem ocorre o mesmo. Basta que ele entenda que tudo aquilo que está programado para sua existência corporal acontecerá na hora certa. A lei divina garante isso. Não precisa se preocupar. Isso é fé raciocinada. Tudo que vem de Deus chega no minuto certo, sem qualquer atraso, e se não chegou ainda, é porque não será bom naquele momento. Perfeito isso, Dimas. Falei muito satisfeito. A fé precisa ser melhor compreendida, não como uma varinha mágica, mas como a nossa confiança em Deus. Falar com Dimas é sem dúvida uma aula para a vida. Eu amo ouvi-lo. Eu cresço, eu me aperfeiçoo. Fico ainda conversando por um tempo e mais instruções caíam sobre mim como uma cachoeira. Mas o dever me chamava quanto às tarefas diárias e eu me despedi com um até breve e saí com o coração encharcado pela alegria e sentir-me mais perto de Deus. Gente, isso é palavras de um espírito.
de um rapaz que tinha 20 anos, que desencarnou há 10 anos atrás. Que quando a gente passar para o lado de lá, a gente tem a mesma vontade e desejo de aprendizado que o Gabriel tem. A mesma confiança em Deus que o Gabriel tem. O meu trabalho com os acidentados da razão, o trabalho do Gabriel, exige que eu esteja carregado de amor e compreensão justa. Não posso e nem devo carregar nos olhos o arguilhão da condenação, mas deixar bem claro os braços abertos da empatia e da compreensão. Que nós possamos ser um pouquinho como é o Gabriel. Ele é com os acidentados da razão. E nós que sejamos com aqueles nossos irmãos, com aqueles que vivem no nosso lar. Que nós não julguemos, mas que nós saibamos acolher. Quem muito julga, na verdade, quer esconder as próprias falhas. E sobre bênçãos recebidas do Dimas, que me recarregaram as baterias da vida, eu voltei para minhas tarefas habituais. Gabriel, 12 de outubro de 2023, 9 horas 31 minutos, quinta-feira passada. Eu não podia deixar de dividir com vocês, porque eu achei muito bonito. Como vocês veem, a leitura do Gabriel é simples. E eu acho que hoje, se nós estamos aqui, é porque nós estamos cumprindo aquele convite de Jesus que está ali. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Buscai e acharei. Batei a porta e ela se abrirá. Então, quando vocês estiverem passando por dificuldades, saibam que é só um período e que vocês vão sair mais fortes dessas dificuldades. Quando vocês não tiverem a ninguém a quem recorrer, fechem os olhos de vocês e visualizem Jesus. Façam isso agora. Fechem os olhos de vocês e visualizem Jesus à frente de vocês. Só visualizem. Peguem nas mãos de Jesus, se vocês quiserem. Peçam a Ele o que vocês precisam. Amado Jesus, obrigado pela sua presença em nossa vida. Obrigado por todos os dias nos chamar à caminhada da vida. Obrigado por não nos fazer desistir. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado por ter estado conosco nesse momento, nos abençoando, estando à nossa frente, nos dando as mãos. Vem para casa conosco, Jesus. Caminha conosco amanhã, no trabalho, no estudo, nas alegrias e nas dificuldades. Obrigado, Jesus, por ser o meu irmão mais velho. Obrigado, Jesus, por ser o meu amparo, o meu guia, a minha luz. Caminha comigo, Jesus. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Não funcionou. Vamos fazer um passo coletivo agora, então, pelo adiantado da hora, que a pessoa passa, passa e passa. Os trabalhadores ficam aqui na frente.